Começando agora a aula de interpretação de cartas isoladas. Então, vamos começar com a foice. Vamos colocar aí o setor do trabalho, né? Consulentes que querem saber questões relacionadas a trabalho. Tem um jogo que eu faço muito, que eu adoro, que eu criei assim, jogando cartas, né? Eu embaralho as cartas, as 36, né? Do baralho cigano. Aí depois eu paro de embaralhar. Quando eu paro de embaralhar, eu deixo as cartas na minha mão e vou mentalizando ali uma pergunta. A primeira pergunta: como é que vai ser meu dia hoje? Tiro uma carta só. Aí aquela carta que vai representar o meu dia. Tem um único significado cada carta. A segunda pergunta que eu tô pensando: vai acontecer isso e isso essa semana? Aí tiro uma carta só. Aí terceira pergunta, eu quero marcar uma pessoa em relação a mim. Aí tira lá a terceira carta. Quarta pergunta, uma situação que eu quero marcar. Aí tira só mais uma carta. Eu vou fazendo um monte de perguntas, tirando uma única carta e deixando ali, né, para formar uma mesa real. Então eu faço 36 perguntas, eu mentalizo, faço 36 perguntas, vou tirando uma por uma e cada carta vai respondendo uma pergunta e ao mesmo tempo eu vou formando a mesa real, entendeu? Para abrir para mim a mesa real da semana, com os acontecimentos principais. Então eu faço muito isso com as 36 cartas. E quando eu não quero abrir a mesa real, eu só faço as 36 perguntas e vou analisando carta por carta. É bem interessante, dá super certo. É muito interessante mesmo. Porque quando eu tava pensando naquela situação, sai exatamente aquela carta ali que tem tudo a ver, né? Então eu criei assim essa jogada aí pra mim. É coisa pessoal, né? Quando você vai mexendo com baralho, você acaba conseguindo criar as tuas próprias versões de jogos, tuas coisas ali. Vai acontecendo e fluindo naturalmente, né? Então eu faço muito isso. Eu embaralho as 36 cartas, vou pensando em 36 perguntas, ou quando eu quiser fazer só 15 perguntas, eu paro ali, tiro só 15 cartas, por aí vai. Então você pode fazer isso também, mas para isso você tem que entender sobre cartas isoladas, né? A foice, por exemplo, em relação ao trabalho. A foice tem a ver com trabalho, mas o que ela significa no trabalho, né? Quando você puxa a foice para ver questões sobre trabalho, você vê ali que a pessoa, ela pode ocupar um cargo de gestão, ficar só responsável pela administração, planejamento, organização, controle, direção e gerenciamento dos negócios, né, do local onde ela trabalha. Então a foice, ela também tem a ver com essas questões relacionadas à gestão. Ela tem a ver com o trabalho, mas ela tem várias coisas a ver com o trabalho, né? São vários assuntos relacionados ao trabalho. Então a foice tem a ver com tudo ligado à gestão. Pessoa responsável ali pelos negócios financeiros da empresa, pela organização e administração das coisas. Porque uma coisa é você ver que a foice tem a ver com o trabalho, outra coisa é você explicar o que é esse trabalho, né? Tem a ver exatamente com o que esse trabalho, né? E a gente está vendo só uma carta isolada. E para definir uma carta isolada dentro de um único setor, você tem que entender muito bem sobre o significado isolado da lâmina. E hoje o vídeo fala sobre isso, significados isolados das lâminas. E eu pego aqui apenas 3 cartas para representar, né, os significados isolados hoje. Vou usar até a cegonha também, que dentro da classificação do ensino independente, a cegonha tem a ver com a filha casada, que tem filhos e mora fora, não mora com os pais, não mora com a família de origem. Cegonha para mim é aquela filha casada que casou, tem os filhos, mora fora, não mora mais com a família. Tem a ver com isso aí.
na casa 17, né? E onde a cegonha caiu fora da casa 17 é o filho. Aí já é o masculino, entendeu? Filho que é casado, mora fora. Eu tenho umas técnicas aqui e uns significados bem restritos assim ao meu campo de visão. Como esse, por exemplo, filho casado que mora fora, porque eu vejo muito a cegonha ligada à família. Só que quando a gente olha para a cegonha, a gente vê só aquela imagem do pai, da mãe, dos filhos, né? Depois eu vi a cegonha cuidando dos pais dela, da mãe, quando envelhece. Quer dizer, ela tem uma ligação forte com a família. E embora ela case, tenha os filhos, vai fazer a família dela, more fora, ela tem uma ligação forte com a família, continua tendo, né? É aquela que tem um cuidado. Inclusive a cegonha, dentro do campo de visão do ensino independente, também tem a ver com aquela que aquela pessoa assim que cuida, né? Paga para cuidar de pessoa que não pode se virar sozinha, né? Enfim, então, deixa eu ver a cegonha, tô falando da cegonha. Então a gente fica só com aquela imagem da cegonha voltada para pai, mãe, filhos, né? E não imagina que a cegonha é a própria filha que saiu, voou para fazer seu ninho, né? E ter a sua própria família constituída. E o cavaleiro, quando a gente tira o cavaleiro para ver questões sobre trabalho, né? Saiu só uma carta aqui, é o cavaleiro, Cíntia. Como é que eu vejo ele em relação a questões de trabalho? Você pode me ajudar? Tem vários setores, né? Especificamente, o trabalho, quando você vê o cavaleiro, ele vai mostrar que a consulente ela vai estar mais voltada a um período frequente de atividades. Ou seja, o seu ritmo vai acelerar e vai aumentar, inclusive a assiduidade com a qual você vai se dedicar àquilo ali, né? E o reconhecimento em relação ao seu potencial de liderança vai ser notado rapidamente e te lançar em um cargo de influência de comando em equipe, porque o cavaleiro é que puxa o gado, né? O cavaleiro é que puxa a equipe, controla, né? Assume a liderança. Então as coisas vão acontecer muito rápido e você vai virar o braço direito da loja, do chefe, vai virar o fio condutor da equipe, né? Pessoa de mais alta competência, capacidade ali profissional, latente, reconhecida, né? Porque tudo com cavaleiro, para mim, tem a ver com exposição e visibilidade. Porque o cavaleiro, ele se atira, né? À luz do dia, pela estrada. Não é como raposa que se esconde, o urso, a serpente, o rato, as nuvens, a torre, a lua. Ele não tem aquele lance assim de ocultação, é exposição e visibilidade. Então tem lâminas aqui como cavaleiro, lírio, sol e outras, né? Desse grupo de exposição e visibilidade. Então as coisas são notadas muito rápido em relação aos seus potenciais. Mas é óbvio que a gente pode destacar o cavaleiro em outros setores também, né? Mas eu vou passar agora para o ramalhete, porque a gente está falando sobre as cartas, os significados isolados das cartas. Você, se abrir o seu baralho agora, vai saber interpretar isoladamente cada significado? É um exercício muito bom esse aí que eu passei no começo desse vídeo, de você embaralhar as 36 cartas, aí parou de embaralhar na tua mão mesmo, parou de embaralhar, aí faz uma pergunta assim, do nada. Tira a primeira carta ali. Você pode escolher tirar de cima ou de baixo, tá? Aí eu tiro a primeira carta ali e vê o que sai em relação à tua pergunta. Sai certinho, te garanto que bate em cheio, certinho. Eu faço muito isso. É um ótimo exercício para você conseguir lidar com os significados isolados das 36 lâminas, referente a cada pergunta. E é isso que eu passo, né, para as minhas alunas do nível iniciante, tá? Então vamos lá, o ramalhete agora em relação a questões de trabalho. Quando você vê um ramalhete falando sobre questões de trabalho, o que você vê? O ramalhete trabalho,
Ai, mas eu não consigo ver o ramalhete no trabalho. Sim, o ramalhete tem questões ligadas ao trabalho, né? Mostra que você tem uma vocação profissional de maior valor e utilidade que seus colegas de trabalho, que vai ser notada, né? Você tem um talento com aptidão em comum que vai chamar mais atenção e te trazer renome e prestígio no cargo. Então tem uma pessoa para quem eu já tirei esse ramalhete que trabalha numa empresa importante de marca e saiu essa carta aí. Então o ramalhete no trabalho, ele destaca o seu talento pela sua vocação. Sabe quando só você, por exemplo, você está ali dentro da empresa, né? No caso ela com essa empresa de renome, né? E tem outras pessoas ali que fazem a mesma coisa, mas só quando ela coloca a mão ali, ela se destaca, porque ela é que sabe, ela que tem a vocação para lidar com a coisa, né? Ela tem maior aptidão, uma aptidão mais incomum para lidar com aquilo ali. Então tem gente, é aquilo que eu falei em relação à culinária, né? Você pega 5 pessoas que sabem fazer a mesma coisa, a mesma receita, mas tem uma ali entre as 5 que quando botar a mão vai arrebentar, né? Que aquilo ali é para ela, né? Ela tem mão para aquilo ali, ela faz aquilo ali de um jeito que nenhuma outra pessoa que se botar a mão vai fazer igual a mesma coisa, chegar junto, entendeu? E o ramalhete no amor, né? O ramalhete no amor também. O ramalhete em questões afetivas. Ah, mas aí eu vou falar em um outro vídeo, né? Para mim, o ramalhete no amor, ele tem a ver com o significado isolado da carta, tá? Aí vamos supor que você não esteja perguntando sobre trabalho, você quer saber sobre amor, né? Porque as pessoas querem saber muito também sobre a vida afetiva. Então, se você tira o ramalhete no amor, para mim, o ramalhete tem a ver com contemplação. É uma pessoa assim com o olhar concentrado, uma pessoa assim te marcando. Às vezes a pessoa pensa que o ramalhete tem a ver com namoro, né? Namoro. Não, o ramalhete é contemplação, o ramalhete tem a ver com um olhar arrebatado pelo encanto, pela admiração. É uma presença que não passa despercebida. É quando você passa e dá nas vistas, né? Arrouba a atenção, desperta o interesse da pessoa estar perto, tem uma atenção inesperada, causando surpresa ali, né? Então o ramalhete, ele tem a ver com isso aí. É uma carta que as pessoas interpretam como namoro e depois você vai ver que não aconteceu nada em relação ao namoro, porque o significado do ramalhete isoladamente, ele tem a ver com contemplação. Então, é uma pessoa que no momento só está te admirando, só está assim, tentando te conhecer, percepção, né? A questão da percepção. Então não é aquele lance do namoro. Namoro tem mais a ver, a aproximação maior tem a ver com os pássaros. Namoro eu vejo mais assim, ramalhete com pássaros, né? Tem mais a ver com questão de namoro. Agora o ramalhete isoladamente, porque a gente está falando da carta isolada, né? Isoladamente não, de forma alguma. Então tem que saber interpretar a carta, porque estudantes, né, sempre interpretam ramalhete como namoro, e ramalhete não é namoro, tá? Eu estou colocando aqui os significados da lâmina isolada. Você tem que saber quando o ramalhete representa namoro e quando ele representa contemplação. Como eu falei aqui, dentro dos significados que eu passei, tem a ver com isso, em questões afetivas. E namoro tem a ver com outras cartas ou as conjunções do ramalhete com outras cartas, porque as flores você pega, você dá a uma pessoa assim, para fazer um convite para um jantar, ou porque você quer o buquê de flores, ou porque você quer prestar algum reconhecimento em relação a algo, ou festejar algo, comemorar algo, né? Agora, em relação a namoro, né? Pode haver também a questão do cortejo, mas namoro mesmo não. Com o ramalhete isoladamente,
Não. Então tem que saber interpretar bem as lâminas. Também tem a foice em questão de namoro, né? Namoro não, no amor, né? Questões de relacionamento. A foice de forma isolada, o cavaleiro de forma isolada, né? Cada um tem a sua interpretação. A foice, por exemplo, em questões afetivas, é uma pessoa que não leva as coisas assim, ela sabe separar o lado pessoal do profissional, familiar do pessoal. Ela sabe ir separando as coisas. É uma pessoa também que não gosta que se envolva nas coisas relacionadas à profissão dela, né? A foice, no caso, no amor. Em relação a isso, são pessoas que não gostam de misturar as coisas, tá? Mas porque tem aqueles casais que vivem em relacionamento assim, tipo, um entrando na vida do outro, né? Tanto no trabalho como no amor, né? Faz faculdade, depois deixa de exercer sua vocação para ir trabalhar com o marido, né? Quer dizer, vai entrando na vida do outro, larga a vida dela lá, já fez a faculdade, mas não está trabalhando para si, não está exercendo sua função, está ali atrás do marido, né? Tá trabalhando, vivendo a vida do marido, trabalhando para o marido, sendo funcionária do marido, dentro e fora de casa. Enfim, com a foice não é isso. Com a foice tem essa separação porque a pessoa não gosta que você interfira nos negócios pessoais, enfim. Tem uma questão de coisas aí que eu vou tirar um dia em outro vídeo para falar, para tratar aqui com vocês, tá? Não só sobre a foice, mas tem o cavaleiro também, tem outras lâminas bem interessantes para tratar também, tá?